Olá, bem-vindo ao programa Visão, um programa da responsabilidade da Igreja Adventista em Setúbal. É um programa em que o centro é o estudo da Palavra de Deus e nós temos vindo nas últimas semanas a estudar um livro muito importante da Bíblia, um livro do Novo Testamento, a Carta de Paulo aos Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a partir da Igreja de Roma para os cristãos que se tinham convertido e que viviam na cidade de Éfeso. Esta carta tem como temas centrais a conversão do coração a Deus, a unidade dos irmãos em Cristo e, como veremos hoje em especial, o selamento do Espírito Santo e os frutos práticos deste selamento. Eu tenho aqui comigo hoje a Beatriz. Olá, Beatriz, bem-vinda. Obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui connosco. Olá, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde. Aqui na internet é onde as pessoas, e quando estiverem a ver, a gente diz olá. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem hoje estiver a assistir-nos durante a noite, mas acima de tudo, bom dia para quem está a ouvir isto pela primeira vez no dia de sábado de manhã. Eu tenho que apresentar a Beatriz, porque é a primeira vez que tu estás aqui no programa, não é? É a primeira vez que estou aqui no programa Visão. Muito bem. Então a Beatriz é coordenadora de projetos da ADRA Portugal, uma organização não governamental de apoio à emergência e a situações de catástrofe, a desenvolvimento, cooperação. E a Beatriz também aqui nesta Igreja de Setúbal tem neste momento, desde o ano passado e este ano também, a responsabilidade da direção de jovens. Para as pessoas te conhecerem um bocadinho, eu convidava-te a dizer uma coisa assim, em duas palavras, tu gostas muito de fazer. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de viajar. Isto porque eu não sei porque que me veio à cabeça, se alguma vez me perguntassem qual é que é um dos melhores sentimentos que se pode ter, e eu lembro-me sempre do levantar e aterrar de um avião. E isso para mim é uma coisa que eu gosto mesmo muito, nem que seja só por este bocadinho. Então é andar de avião. Também. Se calhar muita gente não concorda contigo. Tive uma experiência traumática há pouco tempo. Imagina que alguém está a ver este programa pela primeira vez. Que razão é que tu darias a essa pessoa para vir à Igreja de Setúbal fisicamente? A Igreja de Setúbal, a nível fisicamente, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que tem espaço, tem, pronto, para além dos aspectos práticos todos, tem boas infraestruturas, mas acima de tudo eu queria realçar os departamentos. E como dizias, eu estou há 2 anos como coordenadora de jovens, eu quase que, minha profissão, sou coordenadora por natureza, seja no trabalho, seja aqui na igreja, mas realço com particular ênfase o clube, a nossa juventude. Nós oferecemos uma série de atividades, temos sempre programa e, pela graça de Deus, temos visto milagres a acontecer e orações respondidas, e acima de tudo é algo que é necessário, que sentimos que seja necessário marcar a diferença no dia de hoje, para mais junto dos jovens. Temos muitos jovens que passam e depois saem, mas nós sabemos, e aquilo também que vamos aqui estudar, que há sempre qualquer coisa que fica lá, uma marca boa, e que depois certamente podemos aprofundar depois este assunto. Obrigado, e é importante, sabes, que as pessoas saibam quem tu és também, não aqui as da nossa igreja que te veem todos os sábados aqui à frente e muitas vezes em atividades, mas aquelas que se calhar te estão a ver neste espaço pela primeira vez. E como tu disseste, nós vamos ver esta semana e a próxima, vamos estar juntos também, vamos ver 2 assuntos importantes, vamos estudar a Palavra de Deus com base no que Paulo escreveu em Efésios, e eu hoje particularmente gostava de o convidar a refletir sobre um assunto que é muito, muito importante. É um assunto que me interessa muito, por razões que têm a ver com a personalidade, mas também pelas funções que exerce na própria Igreja Adventista, tem a ver com o uso da linguagem. Aquilo que alguns teóricos chamam a pragmática. O Paulo não usa estas palavras desta forma. A pragmática não é o que as palavras significam, nem a forma que tomam numa frase, é para que é que servem e como é que nós as usamos. E nós, de facto, usamos a linguagem para muitos propósitos, de uma forma adequada a cada propósito. Nós não usamos da mesma forma para todas as circunstâncias. Nós chamamos a este uso recíproco da linguagem que nós vamos fazer aqui hoje o diálogo, que é a comunicação entre pessoas e entre os grupos. Nós dialogamos com pessoas para negociar, nós dialogamos para informar, às vezes para persuadir, para as convencer. Infelizmente, o uso mais típico hoje em dia, ou que está a crescer em quantidade, digamos assim,
muito por causa das redes sociais, pelos meios de comunicação, é uma coisa que os teóricos chamam erística. Isto parece-me um grande palavrão, mas tem a ver com insulto, tem a ver com humilhação, com a crítica gratuita, com o julgamento que as pessoas fazem umas sobre as outras, cujo único objetivo é criar conflito em vez de serem palavras e o uso da linguagem que seja para edificar as pessoas. Isto é muito presente no nosso mundo hoje e Paulo tanto escreveu para os Efésios como escreve para nós hoje. Ele estava preocupado com o uso da linguagem e o efeito que a linguagem tem na unidade dos cristãos, daquela igreja de Éfeso, por um lado, e por outro lado, na revelação do caráter das pessoas. E nós vamos hoje particularmente ver o que é que Paulo diz sobre este assunto e vamos estudar o capítulo 4 de Efésios e particularmente os versículos 17 até 32. E eu desafio-te a fazermos o seguinte: mais importante do que eu possa dizer e do que tu possas dizer é que a Bíblia fale. E eu proponho que nós leiamos cada um dos pequenos excertos e que possamos comentar aquilo que eles dizem. Pode ser assim? Sim, Tu vais comentar o primeiro excerto, eu vou lê-lo aqui, Efésios 4, versículos 17 até 19. E diz assim, eu vou ler, sempre que for eu a ler, vou ler o livro, a edição do livro, que é mais fácil para acompanhar a leitura com as pessoas que estão em casa. Vamos estar em sintonia. Tu também trouxeste o livro. Então, olha, foi abençoado. Por isso quero avisar-vos, em nome do Senhor, que não andem mais como os gentios que deambulam em pensamentos ilusórios. Os seus entendimentos estão obscurecidos, a sua ignorância das coisas espirituais e a sua insensibilidade à voz divina afastou-os da vida de Deus. Tendo feito calar a voz das suas consciências, entregaram-se a tudo o que é imoralidade, procurando com avidez satisfazer os seus desejos corruptos. As palavras são fortes, mas pelo menos nesta versão são um bocadinho mais leves do que em algumas versões mais próximas da linguagem de Paulo original. Mas nós vemos aqui uma escada de moralidade que tenha um sentido descendente, tenha um percurso descendente. Paulo diz que os gentios vivem e depois do pensamento passa para os sentidos, dos sentidos passa para a ação. Que caminho é este? O que é que tu nos podes dizer sobre estes primeiros versículos? Estes primeiros versículos de Efésios, a partir do capítulo 4, versículos 17 ao 19, que foi este que tu estiveste a ler, eles no fundo vêm mostrar exatamente aquilo que tu disseste, é a espiral decadente do pecado, que é exatamente assim que ela é posta até pela própria lição. E no fundo era assim que Paulo sentia que os cristãos de Éfeso estavam. Eles estavam naquela situação de uma espiritualidade endurecida, que estavam alienados de Deus e estavam a ficar... não estavam a ir ao encontro daquilo que era o ideal cristão, de acordo com aquilo que Paulo nos traz. E eu acho também muito interessante, porque depois, como nós ainda vamos ver, é que é sempre feito um paralelo entre aquilo que, com esta espiral decadente, e aquilo que é o ideal. Aqui há um ponto muito curioso que eu também vi aqui nestes versículos e que eu penso que também concordarás, que é a preocupação que Paulo tem, e Paulo realmente, eu às vezes imagino, gosto de imaginar e acho que não nos faz mal nenhum, imaginar os escritores bíblicos a escrever no seu contexto. E Paulo tinha tempo, quer dizer, uma pessoa que está presa, que está em Roma, ele não era propriamente alguém que tinha que escrever uma mensagem no WhatsApp rapidamente e enviar num percurso qualquer de autocarro. Não era isso que se passava. Nós hoje comunicamos assim, mas não era isso que se passava. E nota-se que cada palavra medida é pensada. Nós vemos aqui que todo o mal começa no pensamento. Paulo depois faz um apelo à audição, àquilo que nós não conseguimos, as pessoas deixam de conseguir por causa dos meus pensamentos, dos maus pensamentos, ouvir a Deus. E depois dos sentidos é que vem para a ação. No que é que as pessoas se tornam quando embrutecem? A palavra embrutecer está em algumas versões. Embrutecido é uma palavra muito forte. E realmente nós vemos que tudo começa na sede da nossa vontade, que é o nosso pensamento, sem dúvida nenhuma. Queres acrescentar alguma coisa sobre este assunto? Não, concordo perfeitamente com estas fases e até nos ajuda também a perceber a própria forma como as nossas ações depois se traduzem, de onde é que elas começam quais são os caminhos, porque saber também como é que nós raciocinamos e nos leva à ação, qual é o caminho que leva à ação, também acaba por nos colocar nessa... acaba por nos fazer a nós refletir sobre as nossas ações. Há um ponto também aqui que é interessante, que é a referência aos gentios. Quer dizer, normalmente nós pensamos nos gentios como aqueles que não eram judeus. Ora, o conceito de gentio para Paulo já não pode ser este, porque ele está a falar a pessoas que se tinham convertido ao cristianismo,
mas os gentios são aqueles que não têm, não estão abertos à influência de Deus e que não estando abertos a essa influência ainda não deram o passo, digamos assim, de poder ter uma atitude condizente com aquele que aceitou a Cristo. E isto é uma perspectiva muito importante porque passa de uma situação que é nacional, é o judeu e o gentio, para outra situação que é aquele que ouve, que tem o pensamento coordenado com Deus, e aquele que ouve Deus e atua de acordo com a vontade de Deus, e aquele que não o faz. Isso dá-nos muita esperança relativamente às pessoas que não partilham a nossa fé. E esse aspecto também é muito importante por causa da questão cultural. Porque Paulo falava para uma população específica que vinha de uma cultura que tinha as suas particularidades. E uma das coisas que a lição também nos faz ver é saber, dentro dos aspectos culturais em que cada indivíduo, em cada pessoa é criada, quais é que são aquelas que devem ser mantidas e quais é que são aquelas que vão contra aquilo que o Evangelho nos traz. Muito bem. Vamos passar ao segundo trecho. Eu convido agora tu a leres e eu faço o primeiro comentário. O segundo trecho diz, a partir do versículo 20, mas esse não é o caminho que Cristo vos ensinou. Se prestaram ouvidos à sua voz, sabem bem como em Jesus está a verdade, e foi nela que foram instruídos. Vocês foram ensinados relativamente à forma de vida que levavam anteriormente, que se devem desfazer dessa velha natureza que vai apodrecendo na sua própria imoralidade, nas suas ilusões. E que o vosso entendimento se deve renovar nas atitudes a tomar na vida. Devem revestir-se do novo homem que é criado por Deus e que se manifesta na verdadeira justiça e na santidade. A questão da santidade. Que texto, não é? Que texto. Realmente tem que se apreciar o gênio de Paulo, mas também apreciar que ele não escreveria desta forma sem inspiração. Porque nós vemos os primeiros versículos que nós lemos antes como uma escada descendente, tu disseste até decadente. A ideia da decadência tem a ver já com o estilo de vida, com quando nós imaginamos que a decadência tem a ver com a destruição. E agora nós vemos uma escada que é esperançosa, que é ascendente, em que ele vai explicar de facto que alguma coisa pode ser feita quanto a este estado. E porque o que nós vemos aqui é, Paulo faz um apelo imediato no versículo 20 a dizer, tem que mudar de direção, tem que mudar de orientação. Este não é o caminho, quer dizer, se o caminho não é este, tem que se mudar. Quando nós sabemos que estamos num erro na nossa vida pessoal, profissional, familiar, começamos a pensar que coisas é que temos que fazer para alterar o estado em que está a nossa vida. E o Paulo lança logo um desafio dizendo, esse não é o caminho. E então ele vai dizer qual é o caminho. Ele volta a apelar ao sentido da audição, se prestarem ouvidos à sua voz, e tem uma expressão que é, sabem como em Jesus está a verdade e foi nela que aprenderam. A maioria das pessoas, se calhar está em casa, a ver a versão, por exemplo, tradução de João Ferreira de Almeida, não é assim que lá diz. A expressão que lá diz é que sabem que aprenderam a Cristo. Sim. Aprender a Cristo não é aprender sobre Cristo. E há aqui uma dimensão muito, muito, muito importante. Porque aprender sobre Cristo, quando nós aprendemos sobre Cristo, que é muito importante, nós estamos a receber intelectualmente aquilo que são os seus ensinos, o que Cristo disse, o que na Bíblia diz sobre ele, mas isso não significa que nós estamos a viver a experiência com Cristo. Ora, aprender a Cristo, se nós preferirmos aprender de Cristo, é experienciar aquilo que intelectualmente nós aceitamos. Portanto, quando Paulo diz, sabem como em Cristo está a verdade, ele depois vai nos explicar nos versículos seguintes qual é esta verdade. O que é que nós aprendemos sobre esta verdade? Paulo então pede aos Efésios uma coisa que na vida é muito importante, que tem a ver com a coerência. A coerência. Aquilo que vocês ouviram dizer e que disseram que aceitaram na nossa vida, porque ele está a falar para nós, tem que ser expresso nesta escada. Os gentios desceram, mas vocês agora têm que subir. Então ele vai dizer que esta escada é primeiro conhecer Cristo, ser ensinado por Cristo. Eu estou a parafrasear de uma forma muito simples. Conhecer Cristo, ser ensinado por Cristo, abandonar o erro, renovar o entendimento, mudar os comportamentos e então, finalmente, revestir-se do novo homem que é justo e santo. Eu vou resumir isto, que eu sei que os nossos amigos da técnica gostam de fazer um reel. Aí vai um pequenino excerto para o reel. Soundbite. Exatamente, um soundbite. Então o processo de ascender àquilo que é o novo homem é conhecer Cristo, ser ensinado, abandonar o erro, renovar o entendimento, mudar os comportamentos e então o novo homem é justo e santo. E no fundo isto depois vai dar... Novo homem é nova mulher.
Importante nós dizermos. Ser inclusivos, não. Mas eu, só sobre este excerto, eu só realçava que, primeiro, quando Paulo começa a falar, quando ele fala desde o início, ele não está a expressar uma opinião. Aquilo não é a opinião dele. Muitas vezes nós somos cheios de achismos daquilo que deve ser e muitas vezes tomamos as nossas próprias interpretações como verdades absolutas. Mas Paulo, é importante dizer que Paulo não está a exprimir uma opinião pessoal. E depois, esta questão de todos estes passos vão remeter-nos também para a questão que também nos é trazida, que é a mudança das vestes. E este exemplo, nos dias de hoje, é muito eu sinto que é muito frívolo, porque nós mudamos de roupa com a maior das facilidades. Mas trazer esta imagem visual... É feita indiretamente, porque diz revestivos, e então nós fazemos a interpretação das vestes. E existem estudos inteiros sobre tudo o que acontece sobre o vestuário na Bíblia. Sim, exatamente. Mas aqui, e todos esses passinhos que estavas a referir, que no fundo é quase como a sequência que se utiliza quando se muda, quando se tira e põe uma roupa nova. E naquela altura, para os cristãos em Éfeso fazia muito mais sentido, na medida em que eles não tinham roupa como nós temos hoje. Ter uma muda de roupa para muito tempo era normal. Ter várias mudas de roupa era só das classes mais altas. Com propósitos. Exatamente, e depois tinham a roupa das cerimónias, tinham roupas para ocasiões, mas nunca era... Pronto, não podemos aplicar esta questão das vestes como nós trocamos no dia de hoje. Mas, no fundo, também é uma metáfora que nos leva um pouco àquilo que Paulo queria transmitir aos Efésios e hoje aos dias de hoje. E tu fazes a referência que na Bíblia as vestes são muito importantes, e é verdade, nós temos vestes cerimoniais explicadas ao pormenor, principalmente no âmbito, no contexto do santuário, mas também é verdade, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, nós vemos que de facto este novo homem é revestido por umas vestes que não são suas. A justiça de Cristo confere ao homem essas vestes com as quais ele aparece como novo. E por isso é que a questão central com que Paulo começa tem precisamente a ver com isso. Sabem como em Jesus está a verdade. A verdade não está em nós, no que nós pensamos, no que nós fazemos, no que nos dizem. Está em Jesus. A verdade é uma pessoa. E é essa pessoa que nos pode revestir de uma nova natureza, abandonando, como tu disseste. Aliás, nós vamos ver isso a seguir e já vimos. Paulo está sempre a contrapor o como era e como tem que passar a ser em Jesus. Essa é a grande preocupação de Paulo, é este contraponto. Bom, passemos a um novo trecho que agora vai do versículo 25 até ao versículo 29. E diz assim: por isso deixem a mentira e falem a verdade uns com os outros, porque somos membros de um só corpo. Não pequem, deixando que a ira vos domine. Antes que o dia acabe, coloquem um fim à vossa irritação. Não deem ocasião para que o diabo encontre meio de vos fazer cair. Aquele que roubava ou explorava fraudulentamente, pare com isso de uma vez. Trabalhe e ganhe a vida pelos seus próprios meios honestamente, de forma até a poder ajudar outros menos favorecidos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, que tudo o que for dito sirva de ajuda e encorajamento para aqueles que vos ouvem. Bom, de facto, o homem e a mulher renovados, com as vestes novas, mudam as suas atitudes. O que é que tu gostavas de destacar entre todos estes versos? Está aqui uma grande mudança de atitudes. Há aqui o tal contraponto. Deixem de fazer assim, passem a fazer assim. Não sei se queres comentar tudo ou queres encontrar um ou outro mais significativos. Eu, de uma forma geral, e esquematizando, porque eu trabalho muito com esquemas visuais, com projetos, mas pronto, eu sou muito visual nestas coisas, eu não consigo, por exemplo, estudar sem escrever ao lado. Portanto, e até deixo esse desafio, quem está em casa, de pegar no texto e fazer a lista das coisas más e a lista das coisas boas e colocá-las em contraponto, porque muitas vezes nós vermos estas coisas ali à frente fazem-nos ter outra perspectiva. E depois de todas estas questões, acho que há uma particularidade aqui entre a questão, por exemplo, em quando se fala da cólera e da ira. E a cólera e aprendi que a cólera é uma coisa momentânea e que a ira é uma coisa que pode permanecer. Mas a ira que Paulo aqui fala não é a ira do pecado mortal.
nem é da ira de Deus, que também é um outro tema. Outro assunto. É uma ira em que é falado como uma justa indignação. Eu gostei encontrei esta expressão e achei interessante que quando se fala aqui da ira é uma justa indignação. Mas, na visão de um ser deste filho da luz, destes filhos e filhas de luz que devem nascer de Jesus, em Jesus, esta ira é uma ira sem ressentimento pessoal, é uma ira sem vingança e sem perda de domínio próprio. E que só vira ira, pecado capital, pecado mortal, quando se abusa desta indignação. Porque muitas vezes esta indignação quase que serve como motor de ação. E é o que foi um dos pontos que a mim desta passagem que me deram mais, me disseram alguma coisa, porque eu muitas vezes, pronto, também por uma questão pessoal, e pronto, é a primeira vez que aqui estou, e que para quem não me conhece, eu às vezes sinto que sou movida na raiva das coisas e das situações e dos problemas que tenho para resolver, e com tantas coisas a acontecer, é aquilo que é o meu combustível. E o Paulo pede, esta ira é uma ira saudável que faz com que seja um combustível, que nos torne combustíveis para partilhar a mensagem e para refletir Jesus, no fundo. É estarmos irados contra todas as coisas más que ele falou anteriormente. Sim, olha, nós não combinamos o que é que íamos, cada um de nós ia dizer, não tivemos nenhum momento de preparação e, portanto, eu tinha alguma expectativa que tu não usasses o mesmo ponto que eu queria destacar. Mas é porque é assim, é porque tem que ser. E realmente esse para mim é um ponto também muito importante. Se nós formos, por exemplo, à versão da João Ferreira de Almeida, o que nos diz esse texto específico é, ora dá-me só um minuto, versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. A versão que eu li, e que tu acabaste de comentar, diz: não pequem deixando que a ira vos domine. Eu gosto muito desta visão pelo seguinte: a ira, de facto, tu disseste que tem justificação. Muitas vezes nós não podemos comparar-nos à ira divina. Aliás, devemos ter esta capacidade de distinguir aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, e aquilo que é o entristecimento pelo próprio pecado, pelo erro. Com isso é que devemos ficar irados, e não baseado naquilo que é o nosso sentimento ou a nossa personalidade. E irados, em primeiro lugar, com a nossa própria insuficiência. E só um apontamento é que é feita a separação entre a ira e o pecado. Sim. Mas o que eu queria relevar é mesmo esta noção de que a ira, não deixando que a ira vos domine. Pecar, no fundo, é sermos dominados pela ira, segundo o que nos diz o versículo 26 nesta versão. Estar a pecar não é sentir a ira, é deixar que a ira domine. E veio-me à cabeça um texto, uma palavrinha que em grego diz sofrónismos, isso não é o mais importante, que aparece muitas vezes no Novo Testamento e que tem a ver com o autocontrolo. Portanto, nem sei como é que devemos traduzir. Às vezes está traduzida por autodomínio, outras vezes está domínio próprio, outras vezes está temperança. Mas tem, acima de tudo, a ver com uma situação muito simples, que é contenção. Se eu vou sentir vontade de dizer ou fazer alguma coisa que não vai contribuir para edificar, eu tenho que me conter. Ou seja, o pecado aqui não é o sentir a ira, mas é o deixar que ela nos domine. O pensamento, a palavra e a ação. E é por isso que Paulo termina de uma maneira extraordinária. Diz assim: que nada saia da vossa boca, que tudo o que for dito sirva de ajuda e encorajamento para aqueles que vos ouvem. Imagina o que é. Nós temos a capacidade no nosso pensamento de contar sempre até 10 antes de dizer ou fazer alguma coisa. Isto vai contribuir para 2 critérios: ajudar e encorajar as pessoas. Senão não vale a pena ser dito. É isso que Paulo está a dizer. E de facto tem tudo a ver com o autodomínio. Nós realçamos os dois o mesmo ponto, mas os outros também têm a ver com o autodomínio. Só fazendo a lista, só que se calhar para outro reel, nós devemos deixar desaparecer o mau humor, a cólera, a ira, discussões, achei também muito interessante, as discussões, as injúrias, muitas vezes vão depois aos versículos que vamos ler a seguir, as revoltas rancorosas, também achei muito interessante esta expressão. E que devemos abraçar, por outro lado, a amabilidade, ou bondade, ou a compaixão e o perdão. E é novamente este contraponto aqui que também nos é trazido pela lição. Muito bem. Vamos passar para um outro texto que é só um versículo. Eu convido-te a ler o versículo 30 e depois vamos tentar falar sobre ele. É tão importante que acho que merece um espaço só para ele.
Então o versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vos marcou com o selo como garantia da vossa redenção. É um texto muito profundo e que eu penso que merece uma reflexão especial dentro de todo o texto. Não é que os anteriores não sejam e que os próximos não sejam importantes. E permite-me só diz. É o segredo para isto tudo correr bem. É aqui que está o segredo para que isto funcione. É o centro e por isso é que estamos a analisar, é-nos proposto no nosso estudo que analisemos todo o texto, porque ele está de facto no centro, naquilo que é o núcleo dos textos deste excerto do livro de Efésios. Porque ele contém basicamente 3 componentes. No manual que nós ambos estudamos para chegar aqui são propostos principalmente 2, mas eu vou-me permitir aqui que nós possamos discutir um terceiro que eu penso que também é importante. O primeiro é um aviso muito sério. Portanto, Paulo está a fazer um aviso e aqui mudou alguma da contundência, digamos assim. Quando nós lemos o texto seguido, é muito importante ler os textos seguidos. Existe alguma contundência no modo como ele está a falar e há aqui como se fosse uma mudança de estilo até na escrita, de maneira a dizer o que eu vou dizer agora é um aviso, mas é um aviso quase pungente, é quase com um apelo ao nosso coração, porque a palavra usada é uma palavra que tem muito a ver com o sentimento. Quer dizer, se nós estamos se tu és minha chefe num qualquer trabalho, a tua preocupação principal não é se eu estou entristecido ou não. E vice-versa. Eu quando faço alguma coisa para alguém que é meu superior, a minha primeira preocupação não é que ele se alegre, é se eu cumpri com aquilo que deveria fazer. E isto é muito humano que nós racionemos desta forma. Então Paulo vai buscar uma imagem que é profundamente, ao mesmo tempo, contém um princípio, porque coloca o Espírito Santo onde ele deve estar, no seu ponto superior, mas ao mesmo tempo apela àquilo que é um sentimento muito humano. Ou seja, confere, e essa é um aviso importante, confere aqui uma característica de pessoa ao Espírito Santo. De uma personificação. Eu ia dizer personificação, só não disse uma razão. Nós fazemos difícil. Uma personificação, nós usamos uma personificação quando atribuímos características a seres que não são pessoas. E aqui o ser humano é uma pessoa. Portanto, há aqui uma pessoalização. O que Paulo está a dizer é: vocês têm uma pessoa a quem podem entristecer com este tipo de atitude. E isso provoca um relacionamento. Nós só entristecemos as pessoas que conhecemos. E pressupõe conhecimento, pressupõe compreender quem é o Espírito Santo e a sua pessoa, e apela àquilo que é a pungência do nosso relacionamento com ele. Depois contém uma revelação. E essa revelação é que diz que nós estamos marcados com um selo. É muito curioso, até num outro ambiente, com algumas pessoas, numa das lições passadas, em que se discutiu, numa das lições iniciais de Efésios, em que se discutiu este assunto, o que era o selo. Muitas vezes nós referimos ao selo, por exemplo, mais no livro do Apocalipse, não falamos tanto no livro de Efésios, mas o que é certo é que Paulo faz equivaler o momento em que nós somos assinalados, selados, pelo Espírito Santo ao momento da conversão. Quando nos entregamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito. Então isto é uma revelação muito importante, que nós no capítulo 1 e 2 vimos e que agora vemos que ele nos marcou. Nós estamos marcados com o selo. E depois faz uma promessa que é extraordinária, que é a garantia da vossa redenção. E eu volto aqui, se tu me permites, outra vez à lição, ao texto de Efésios 2, que fala num aspecto, 1 e 2, mas a nossa lição para nós foi a lição 2, que fala em algo que é muito importante, que é nós vermos o Espírito Santo como uma garantia. O que é que significa a palavra garantia? E eu penso que nós na altura estudamos bem o assunto, mas eu gostava de relembrar. Uma garantia, quando nós utilizamos a palavra garantia com o exemplo de penhor, é quando nós oferecemos a alguém um valor por depósito de uma dívida que vamos ter que pagar, em que esse valor tem que ser superior à própria dívida. Quem vai pedir um empréstimo para uma casa compreende isto. Antigamente usava-se muitas casas de penhores, compreende-se isto. Ou seja, o penhor que o Espírito Santo nos dá quanto à nossa redenção é muito maior do que a nossa imperfeição, do que a nossa incapacidade para ser salvos. Isto é uma garantia extraordinária, porque o Espírito Santo é Deus e, sendo Deus, está-nos a garantir a própria redenção desde que nós permaneçamos nele. Isto é muito, muito importante. Isto para mim foi... Eu depois ainda vou voltar aqui a este tema antes de passar. Mas eu acho que
este versículo, e fazendo também ponto com tudo com o que já lemos, é que, por um lado, primeiro, tem 2 pontos. Primeiro, Paulo assusta-nos, mas depois vem com este versículo para nos reconfortar também. E depois, por outro lado, esta questão do Espírito Santo, do Espírito entristecido, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, eu achei isto que tu estavas a dizer, está muito ligado com a própria reflexão que eu fiz. Que isto é Paulo a responsabilizar-nos. Isto é a responsabilização, porque já temos o Espírito Santo garantido. E para mim foi uma novidade. Eu, se calhar, achei estranho ter sido uma novidade para mim saber que a partir do momento em que eu me converti, eu tenho o Espírito Santo garantido. E que depois sou chamada a ser responsabilizada pela forma como eu utilizei. E isto é como que eu já fui capacitada para o que quer que seja a vontade de Deus naquilo que é a obra dele. Eu já tenho as capacidades. Ele já me as deu. Agora é se eu as uso para o bem ou se as uso para o mal. E eu gostava de trazer aqui, não sei, também uma imagem que também me lembrei. No fundo é muito simplista e peço perdão desde já quem nos está a ouvir se achar isto completamente descabido. Mas se pensarmos num transplante de fígado, uma pessoa tem uma doença e é necessário ser transplantado um fígado, precisa para sobreviver no transplante de fígado. E são feitos os procedimentos, eu não sou da área da saúde, nem de lá perto, mas são feitos os procedimentos necessários. E a partir desse momento, essa pessoa, por alguma razão, o fígado deixou de funcionar, mas vai receber um fígado novo que lhe vai dar todas as capacidades para continuar a sobreviver e para viver na Terra. Mas o uso que ela vai fazer daquele novo órgão que tem dentro de si, depois ela vai ser responsabilizada, porque se ela tratar mal o corpo físico, não tiver cuidado, certamente que o fígado não vai ser bem tratado e vai haver uma responsabilização. O cuidado que essa pessoa vai ter com este novo órgão, ela vai ser responsabilizada e vai ter de sofrer as consequências pela forma como o tratar. E eu acho que li este versículo, percebi esta questão da responsabilização, ou dei conta desta questão de que somos responsabilizados pelo que o Espírito já colocou dentro de nós e pela forma com que nós vamos fazer uso dessas capacidades, que são tremendas. Bom, eu não sei se tu utilizaste o exemplo do fígado de propósito ou não, ou se foi o Tiago Barreto, que trabalha nessa área. Ele e trabalha certamente, no bloco se calhar, daria... Mas sabes que os antigos achavam que a ira vinha do fígado. Eles associavam determinado tipo de sentimentos humanos, de sentimentos humanos a órgãos do corpo. E é por isso que ainda hoje nós temos esta expressão, quando as pessoas têm mau feitio, dizer que ela tem maus fígados. Portanto, a bilis era associada à ira. E, portanto, olha, se calhar vem no sítio certo. É sim, porque muitas vezes, muitos dos comportamentos que nós temos ao nível de estilo de vida é um dos órgãos, mas eu podia ter dito o fígado como disse outro qualquer, mas achei curioso, estivemos a falar a pensar em estilos de vida que vão efetivamente prejudicar aquele órgão que é essencial e é vital. Há um ponto aqui que relativamente ao Espírito Santo que eu penso que vale a pena nós refletirmos. Nós, no manual que lemos em relação a este texto, é-nos pedido que façamos essa reflexão relativamente à natureza de Deus. É lógico que nós não temos acesso à natureza de Deus a não ser no que nos é revelado. E a maior revelação da natureza de Deus está na pessoa de Jesus e naquilo que Ele nos deixou como exemplo, nas suas palavras, nas suas ações e por aí fora. E o que nós, muitas vezes, eu penso que nos falta compreender é que o Espírito Santo é a presença de Jesus como pessoa e a presença de Deus, porque a partir do momento em que Jesus assumiu a sua forma humana, ressuscitou, ascendeu ao céu e assumiu-a para sempre, a sua omnipresença passou a ser garantida, e daí a palavra garante, pela presença do Espírito Santo entre nós. E quando se diz entre nós, começa no nosso coração, depois passa para o nosso lar, depois passa para o nosso espaço de culto, depois passa no sítio onde estão 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus. Quer dizer, a presença do Espírito Santo é algo que nós temos necessidade de compreender como sendo, não sendo física, é ao mesmo tempo real. E essa realidade é muito importante. Como tu estás a dizer, responsabiliza-nos muito pelo facto de ser a presença de Deus e que Jesus prometeu e cumpriu com a sua vinda em todo o tempo. Eu gostava de deixar aqui um pequenino exemplo que me veio à mente quando estava a ler este texto, que é o exemplo da mudança. O que é este entristecer o Espírito e como é que nos pode mudar? E lembrei-me de João.
Eu sei que foi Paulo que escreveu este texto, mas lembrei-me de um exemplo de alguém na Bíblia que tinha uma determinada tipo de personalidade irada e depois se tornou a pessoa mais gentil e amorosa que nós possamos imaginar. E talvez João seja de facto essa personalidade mais evidente. Nós vemos no capítulo 9 de Lucas, João muito irado, porque os samaritanos decidiram não receber Jesus quando ele ia na passagem para Jerusalém. E então a solução dele foi uma solução de ira emocional. Uma ira, lá está a tal questão da justificação, que para ele era, não querem receber o mestre, e então eu tenho, nem é preciso, tu Senhor, nem precisas tu de falar, Senhor, eu estou a parafrasear, não vale a pena ir procurar a Bíblia, estou a contar a história, mas tu Senhor, tu nem precisas de falar, tu queres que eu mande descer fogo do céu e que destrua aqui os samaritanos todos? Isso até eu faço, porque ele se calhar recordou-se do que tinha acontecido no Monte Carmelo, em que o profeta tinha feito isso mesmo, Elias. Portanto, eu faço isso, eu pela fé, eu tenho fé, e estas pessoas merecem morrer porque não te receberam. Quer dizer, isto, Jesus vai dizer, vós nem sabeis de que espírito sois. Este não é o Espírito de Deus, porque Deus veio para salvar e não veio para julgar ou para castigar, se quisermos utilizar outra palavra. Portanto, o Espírito que João estava a mostrar não era o Espírito de Deus. E é este João que vai escrever nas epístolas, filhinhos, amados, o exemplo do amor de Deus em vós é o amor pelos irmãos. É ele que faz um apelo, filhinhos, quer dizer, não há uma maneira mais carinhosa de tratar os irmãos do que esta. E a mudança que se operou nele foi o trabalho, primeiro foi o exemplo de Jesus e a vivência, mas foi o trabalho do Espírito durante todo o tempo em que João permitiu que fosse trabalhado. Ou seja, João escolheu não entristecer o Espírito de Deus e por isso fez uma alteração na sua vida que qualquer um de nós pode também usufruir, claro. No fundo é essa também a esperança que nós temos para cada um. Para nós, pelo menos eu tenho essa esperança. Todos temos. Quinta-feira, nas nossas lições, aqueles que seguimos manuais, nós vamos ler aqui o versículo 31 e 32, que é o último bloco deste nosso estudo de Efésios 4. E diz assim: façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor, assim como a cólera, a ira, as discussões, tal como as injúrias e as revoltas rancorosas. Em vez disso, sejam amáveis e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Cristo também vos perdoou. Nós vemos que Paulo vem de um texto anterior em que está a falar da garantia da redenção, e quando fala em redenção, no fundo ele está aqui a querer nos dizer como é que devemos viver até ao momento em que nos encontrarmos finalmente com Cristo, em que seremos redimidos fisicamente e libertos da nossa natureza carnal e levados para o sítio que Jesus está a preparar. Portanto, com este selo de garantia, como é que nós vivemos até lá, Beatriz? Essa é que é a pergunta final que eu deixo aqui. Eu acho também aqui interessante que como é que nós vivemos até lá? É esta união. Falaste várias vezes dos vários passos, começa no pensamento e depois as coisas vão maquinando até se tornarem atitudes e no fundo estas atitudes vão sempre se refletir num coletivo. Nunca vai ficar restrito ao nosso nível individual. Eu nunca vou ser rancorosa só eu sozinha, sem ninguém. Se eu tiver algum tipo de rancor, eu tenho sempre para com alguém. E estes últimos 2 versículos fazem, novamente, temos o paralelo entre não sejam assim, em vez disso, tenham estas 3 características, sejam bondosos, sejam compassivos, perdoem-se uns aos outros. Porque, no fundo, é este o desafio que nos é deixado neste mundo enquanto Cristo voltar. É como é que nós vivemos na Terra uns com os outros, como é que nós conseguimos sobreviver no meio do mundo, como Paulo descrevia, não sejam como os gentios que são assim, que têm estes defeitos assim, e que é a realidade, é a realidade terrena deste mundo de pecado, mas vamos ser antes, aprendendo em Cristo, ou aprender Jesus, como Paulo nos diz, sejam antes desta forma por causa aqui da questão de somos membros de um só corpo, afinal. E como é que muitas vezes nós não percebemos porque é que existem tantos programas na igreja, existem tantas ofertas e parece que a igreja não cresce e estamos num impasse e o que é que está a acontecer? E
isto ultrapassa-nos e ultrapassa-me a mim na minha individualidade e até se calhar nas próprias relações que tento fomentar com os outros, mas é o princípio. E acho que também é um bocadinho o objetivo de podermos todas as semanas estudar a Bíblia e acompanhar estes textos, particularmente neste trimestre em que estamos a estudar Paulo, que é um pouco como é que nós vivemos uns com os outros e como é que conseguimos manter esta unidade que foi um ideal, que é o ideal de Jesus. Há um ponto que eu concordo com tudo o que disseste, claro, mas há um ponto aqui que me faz realçar, é que nós dizemos sempre, e muito bem, que a justiça nos é imputada por Cristo, que Deus pode fazer em nós. Paulo também tem esta expressão de que Deus pode fazer o querer e o efetuar no nosso coração, mas aqui depois de todo o discurso relativamente aos contrapontos, como é que era e como é que é, e que nós devemos fazer a vontade de Deus e a capacidade que Deus tem de nos renovar, Paulo não diz, peçam para Deus fazer desaparecer. Eu achei este ponto muito importante. Ele não diz, peçam a Deus para fazer desaparecer. Não, ele diz, façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor. Noutra versão diz, toda a amargura, a cólera, por aí fora, sejam tiradas de entre vós. Ou seja, há aqui um apelo de dizer, agora cumpram, vocês sabem o que é que têm que deixar de fazer, mas têm que agir para deixar de ser assim. E nós realmente estavas a dizer que Deus não pode trabalhar, ou Deus não trabalha da forma como muitas vezes nós esperamos, e o problema é mesmo esse, é que muitas vezes nós não estamos a fazer o suficiente para retirar da nossa vida aquilo que devemos tirar para ter os frutos que Deus nos pede para ter. Eu vou-te convidar a ouvir, tu ainda queres dizer alguma coisa? Não, Podes. Para dizer que muitas vezes estes textos lidos assim, isto causa-nos muito desconforto. Ainda bem. Nós saímos é o espírito a trabalhar. Exatamente, isto é desconfortável. Eu acredito que seja desconfortável de ouvir, porque conseguimos identificar as nossas falhas e onde é que é necessário trabalhar e onde é que podemos fazer melhor para atingir este ideal. Nós falamos esta semana muito relativamente, principalmente à linguagem, à forma que devemos utilizar a linguagem para edificação, para construir, o que devemos eliminar na forma como nos tratamos e como deve ser. Eu ia-te convidar, e a todos aqueles que nos estão a ouvir em casa, para eu poder terminar com uma pequenina citação que está no livro Aos Pés de Cristo, ou Caminho para a Esperança, escrito por Ellen White, que diz assim: quando Cristo habita no coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo, o seu amor, suaviza o coração, subjuga a alma e leva os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Eu gosto muito desta citação, acho que é uma boa forma de terminar, lembrando-nos como é que podemos fazer tudo isto que Paulo nos apela a fazer. E obrigado por ter estado aqui, vamos estar juntos para a semana outra vez. Obrigada, e assim que nos viu a partir do programa Visão, muito obrigado por ter estado connosco, marcamos encontro para a próxima semana e que Deus possa estar consigo.